Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Jornada Aprovação e eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha reprovação na prova da Polícia Federal. Essa minha reprovação na prova da Polícia Federal, essa é a minha quarta reprovação, né? E eu falo isso com a maior tranquilidade justamente porque a vida ela é feita de ciclos e momentos, né? E eu acredito que hoje no mundo dos concursos, para quem se esforça, para quem busca alguma coisa realmente de verdade, é um processo. A gente vai viver no processo, claro, sem romantizar isso, mas a gente vai viver no processo até que chegue o nosso momento, até que chegue a nossa vez e que a gente esteja de fato pronto, né, para poder assumir nossa posição, o nosso lugar diante daquilo que a gente deseja. Mas, sendo bem direto ao ponto, minha reprovação na prova da Polícia Federal, porque ela ocorreu. Eu já esperava, de certa forma, né? De certa forma não, sendo bem realista, eu já esperava. Porque a prova da Polícia Federal até então, né, sem considerar que essa prova veio diferente, mas a prova da Polícia Federal ela exige um nível de preparo muito mais acima do que os outros concursos, que também já estão sendo bem concorridos. Então, assim, e eu também não estava me preparando para a prova da Polícia Federal, mas ainda assim eu decidi fazer justamente porque era uma prova parecida com a qual eu estava me preparando antes, né? Eu já tinha feito outros 3 concursos anteriores a esse, da Polícia Federal, e atualmente eu vinha me preparando para a prova da Polícia Civil da Bahia, que acaba tendo matérias parecidas com a prova da Polícia Federal. Consequentemente, como veio antes, eu decidi ainda assim fazer, não só para me testar, mas também para ver como é que seria a prova da Polícia Federal, sendo que foi minha primeira prova, né, da Polícia Federal e minha primeira prova da banca CESP. Então, de fato, eu quis realmente me testar e ver como é que eu iria me sair, principalmente algumas matérias que eu tinha alguma dificuldade e ainda tenho certa dificuldade. Então, o que aconteceu? Eu já vim me preparando para a prova da Polícia Civil da Bahia, né, em torno de 5 meses mais ou menos. E quando começou a sair os rumores, o edital da PF, toda aquela situação do começo do ano, eu acabei direcionando, né, para a prova da Polícia Federal. E aí acabei deixando algumas matérias de lado, desculpa, como RLM e matemática. Talvez tenha sido, eu diria que não foi o meu erro, mas assim, eu fiz o que eu pude para aquele momento. E então, ainda assim, eu me dediquei às outras matérias, principalmente as matérias de direito, acabei não deixando nada de lado. E o que eu achei interessante justamente dessa prova da Polícia Federal é que ela veio diferente. Ela veio uma prova que depois que eu fiz a prova, depois que eu estive lá de frente com ela, né, eu entendi que é uma prova real, que é uma prova possível, que dá pra gente alcançar a prova da Polícia Federal se a gente quiser se dedicar bastante, né? Independente das outras matérias e tudo mais, independente da peculiaridade de uma errada anular uma certa. Então, sendo bem direto, qual foi o meu resultado na prova da Polícia Federal? Bom, eu tirei em torno de 60 a 69 pontos bruto, né? Quando a gente vai para o líquido, abatendo as erradas, eu fiquei para 38 pontos. É uma nota medíocre, né? Ainda mais se tratando da prova da Polícia Federal. Mas a minha satisfação nesse sentido foi que veio muitas matérias de direito. E além disso, o contexto geral da prova, eu achei uma prova num grau de dificuldade ok. Pensando do ponto de vista de que, de repente, se eu tivesse mais um ano de preparo, eu conseguiria passar. Eu conseguiria ter um resultado melhor, digamos assim, né? Não passar, mas de repente concorrer, mas ter um resultado melhor, principalmente. Então, eu acabei errando em torno de 30 questões, mais ou menos, né? E aí eu acabei ficando com 38 pontos líquidos. É medíocre, é muito baixo, se tratando da prova da Polícia Federal. Mas é o meu resultado. E é um resultado que eu estou tranquilo e que eu gostei, justamente porque, não olhando esse valor puramente, mas olhando principalmente as matérias que eu tinha dificuldade, que eu tenho dificuldade, como o português. Eu acabei acertando 7 de 10 em português, né? Considerando ainda que teve uma questão anulada, então eu considero algo como positivo. As matérias de RLM e matemática eu acabei deixando de lado. Deixei algumas em branco, chutei. Acertei essas que eu chutei, mas eu não considero como algo positivo, justamente porque eu não me dediquei para elas. Mas as matérias de direito também, eu tive bons acertos, né? Eu tive em torno de 20 acertos, mais ou menos, alguma coisa assim. Mas, novamente, um errado não acerta. Então, consequentemente, minha pontuação foi baixa. Dessas 34, na verdade, né? Então, assim, no contexto geral da prova, e também na matéria de contabilidade, eu tive um resultado bacana. Não foi o que eu esperava, claro, mas foi o meu primeiro contato com contabilidade, meu primeiro contato com as provas da banca CESP, sendo que eu comecei a estudar contabilidade mais ou menos em torno de 5 meses. Então, ainda estou bem novo em relação a isso. Então, essa prova que eu fiz no geral da PF, ela foi muito mais como um termômetro, para eu poder me avaliar mesmo em relação às matérias que são importantes, às matérias que têm peso, principalmente na prova da Polícia Civil. Não só da Bahia,
que é a qual eu estou me preparando hoje, mas outras futuras provas de repente, né? Outras provas, se eu achar interessante, eu vou fazer e aí eu trago um vídeo aqui para vocês, para a gente poder explicar e ir junto nessa jornada também, né? E assim, tenho outras provas em mente que talvez eu possa fazer antes da prova da Polícia Civil da Bahia, porque o que é que acontece? A prova da Polícia Civil da Bahia, ela é uma prova que não tem data, não tem banca definida, né? Só tem acho que a organização formada, mas ainda não está no início dos trâmites, então deve demorar um pouquinho, o que é interessante porque dá muito mais tempo para eu poder me preparar. Então, provavelmente, quer dizer, prova da Polícia Civil do Espírito Santo é uma prova interessante, talvez eu vá fazer. Outras provas também, PCPOI também é uma prova interessante, talvez eu vá fazer. Mas é tudo muito incerto, mas meu foco principalmente hoje é na prova da Polícia Civil da Bahia. Mas, além de tudo, principalmente, meu foco é me preparar melhor, com mais calma, com tranquilidade e trabalhar principalmente as matérias que eu tenho dificuldade, né? Que são as matérias básicas que não só como eu, mas como você também. Então, esse é o vídeo de hoje. Esse foi o meu resultado na prova da Polícia Federal, mas a gente está consciente, estou consciente de tudo e ainda estou buscando e a minha aprovação vai chegar assim como a de vocês. Então, junto à jornada da aprovação, a máquina não para.